Boa tarde. Obrigada. Tudo bem? Eu sou Camila, eu sou psicóloga. Eu trabalho em 2 municípios como psicóloga, servidora municipal. E hoje eu estou aqui como representante do movimento estadual da luta antimanicomial. E eu vim falar para vocês um pouquinho do que é o plano da saúde mental, né? A política pública relacionada à saúde mental no país, para a gente tentar melhorar um pouquinho o que tem acontecido em Vila Velha, né? Então, eu trouxe alguns slides para me guiar, porque eu falo muito, então tem que me guiar em algum lugar. Então, ali meu nome, Camila Mariane Silva. A loucura, ela é dito louco aquele que não consegue resolver alguns conflitos como a maioria de nós, né? Existem diferentes e diversas teorias, já existiram várias sobre isso. Então, tudo que é considerado um pouco diferente é considerado por alguns loucura. Existe aquele mais depressivo, existe aquele mais maníaco, existe aquele que fala com outras pessoas, existe aquele que não dorme bem, existe aquele que ouve uma voz que outras pessoas não ouvem. Mas existem várias formas de tratamento a elas. Até meados do século XVII, a loucura era reveladora das imagens do mundo, né? O louco era aquele que conversava com os deuses, mais de um. O louco era aquele que sabia a realidade do mundo que as outras pessoas não conseguiam ver. Então, eles eram adorados, eram acolhidos, eram queridos. Mas, logo depois disso, eles passaram a ser, quando veio a idade da razão, eles começaram a ser vistos como aqueles que pensam muito diferente. Então, eles começaram a ser excluídos e colocados em hospitais gerais. E, a partir dali, Philippe Pinel, por isso que a gente fala Pinel, um psiquiatra francês, ele disse que as pessoas eram doentes e precisavam ser tratadas. E, a partir daí, começaram os hospícios, né? Então, ele tinha que ficar isolado. Isso no século XVIII. Mas, aqui no Brasil, o primeiro hospício foi inaugurado em 1852, já no século XIX. Depois da Segunda Guerra Mundial, vocês já viram livros, já viram filmes sobre os campos de concentração, os profissionais começaram a ver que os manicômios no Brasil se pareciam com os campos de concentração. Então, e a partir daí começou a discussão da reforma psiquiátrica, a reforma da política de saúde mental no país, no final da década de 70. Esse ano, nós comemoramos 30 anos da luta antimanicomial, né? Isso aí é um manicômio. No Brasil, lá em Juqueri, São Paulo. Isso aí é um manicômio. Isso aqui é o que a gente não quer mais. Então, quando a gente coloca e diz que a política de saúde mental não é eficaz, algumas pessoas estão falando do que querem voltar para aquilo ali. Aquilo ali não traz dignidade nem humanidade para ninguém. Quando a gente fala que a gente precisa prestar atenção na política de saúde mental do município, do estado e do país, é porque isso daqui, eu acredito que os senhores não querem para ninguém. A reforma psiquiátrica no Brasil começou, mesmo antes da lei, em 87, com um CAPS. Um CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. A lei só foi feita em 92, a primeira lei que fala de CAPS. E olha só a crescente de CAPS, eu só tenho dado até 2014, tá? Todos os CAPS no Brasil, é um número pequeno. Depois disso já teve outros, já foram implantados alguns outros, né? Então, com o crescente do CAPS, diminuiu a necessidade de internação psiquiátrica. Por isso que os leitos em hospitais psiquiátricos têm diminuído no Brasil. Os leitos não diminuem à toa. Os leitos que aparecem no jornal pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que está diminuindo, eles só diminuem porque existem outras formas de tratamento. E nós temos aqui pessoas que passaram por esse tipo de outro de tratamento. A Lei 10.216 é a Lei da Saúde Mental. Ela tem 2 páginas, muito fácil. E ela fala de direitos das pessoas que têm transtorno mental. A Lei 10.216 de 2001. Então, a reforma começou em 87, só em 2001 que teve a lei. Mas a população, os serviços, os trabalhadores já estavam fazendo coisas diferentes. Eu coloquei aqui algumas coisas dessa lei, só algumas poucas.
Então, são direitos das pessoas que têm transtorno mental, qualquer pessoa que tenha qualquer transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. Vocês acham que a internação é o melhor tratamento do sistema de saúde? Eu acredito que não. Ser tratada com humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde para alcançar a recuperação na inserção na família, no trabalho e na comunidade. É possível, mas a gente tem muito que trabalhar para isso acontecer ainda. Ter garantia do sigilo das informações prestadas. Não é porque ele tem um transtorno, é um depressivo, é uma pessoa com transtorno bipolar, é um doido, um esquizofrênico, que o que ele diz não deve ser considerado e ser sigiloso no seu tratamento, né? Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis. O que dá liberdade, a maior liberdade a ele para estar na sua casa, na sua família, manter o seu trabalho, não ficar afastado, estar na comunidade. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, que são os CAPs. O artigo 4º fala da internação, que ela fala assim, a lei diz que nós temos 3 tipos de internação. A voluntária, a involuntária, quando a pessoa não quer, obviamente, e a compulsória, quando além da pessoa não querer, existe uma ordem judicial que manda internar. Essa ordem judicial só acontece porque uma equipe de saúde ou um médico psiquiatra direcionou o tratamento para uma internação, que às vezes é necessária. Às vezes. Não são todos os casos de doideira que a pessoa precisa de internação naquele momento. Não são. Eu trabalho em um CAPS. Não são. A gente segura muita onda lá. Em 2 dias de um tratamento mais intensivo, voltando para casa à noite para dormir, a pessoa já pode ter alguma melhora. Então, a internação, ela só deve acontecer quando nenhum outro recurso for suficiente. Quando a psicologia, quando a psiquiatria, quando o medicamento, quando a atenção familiar, quando a ida à praia, o mergulho no mar, quando passear no parque, andar descalço na areia, não for suficiente para aquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa só está muito cansada e irritada de não poder sair de casa. Porque existe isso, tá? Tem gente que se perde e a família não tem condições de andar com ele na rua, então ele não pode sair sozinho, ele fica preso dentro de casa. Porque não tem um lugar onde possa ir fazer o tratamento. Aí ele fica irritado. E ele não tem um controle que muitos de nós temos. Porque às vezes fala mais alto sem precisar. Mas ele está irritado. Vocês nunca ficaram irritados e gritaram? Ou quebraram um copo, ou um prato? Ou uma TV, né? Reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Gina Ferreira é uma profissional de São Paulo, é uma psiquiatra, ela diz assim: é evidente que a forma mais cruel e eficaz de promover a doença mental é a exclusão social. É evidente, ela diz, é evidente. Né? Então, o objetivo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial é substituir os hospitais psiquiátricos por cuidados extra-hospitalares. E é aí que entra a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, na portaria 3088, que foi publicada em 2011 e foi republicada em 2013, sofreu algumas poucas alterações. Nessa portaria trabalha a desinstitucionalização, que é o quê? Uma pessoa que tem um transtorno não ser só dependente de uma instituição de cuidado, mas também é fazer com que a loucura tenha um outro lugar na sociedade. Que nós, pessoas, cidadãos, munícipes, possamos olhar para essas pessoas como seres humanos que elas são, e não como doidinhos, bichinhos, coitadinhos. Contribuir para que a pessoa com transtorno deve ser livre e receber um tratamento de qualidade, porque ela talvez não consiga exercer o trabalho como muitos de nós exercem. Talvez ela não consiga dormir 8 horas por dia. Talvez ela não consiga andar sozinha por facilidade de se perder. Mas, mesmo assim, ela tem direito à dignidade. Ela precisa ter. Ela é um ser humano. A desinstitucionalização é contribuir para a não segregação e não estigmatização da pessoa, porque nem todo mundo que tem transtorno é perigoso. A maioria dos assassinos não são. Nem dos corruptos. Quem está lá, corrompendo de várias formas, os menores, os médios e os grandões lá de Brasília, eles não têm diagnóstico. Né? RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, foi republicado em 2013, como eu disse.
É a rede de saúde mental integrada e articulada nos diferentes pontos de atenção. Então, a RAPS é uma rede de serviços, não é um só. Redes de serviços de saúde que estão ali para ofertar cuidado para a pessoa que tem o transtorno e para os seus familiares. Com ênfase nos serviços de base comunitária. Aquilo ali são os pontos de atenção da RAPS. Olha lá. Rede básica de saúde. A gente tem aqui em Vila Velha unidades básicas de saúde. Nós temos. Nessas unidades básicas, nós temos equipes de saúde, dentre elas médicos, enfermeiros, psicólogos em quase todas e assistentes sociais em todas. Hoje. Não era assim há 5 anos atrás. Então, mas nós não temos NAPS, Núcleo de Apoio de Saúde da Família. Nós temos um consultório na rua, é verdade, nós temos um. Talvez precisássemos de 2, mas temos um. Oi? Que está sem carro, então não está exercendo o trabalho como deve exercer. Apoio, serviços, componentes de atenção residencial de caráter transitório, centro de convivência e cultura, nós não temos. Então, daqueles itens ali de cima, nós temos 2, eu vou contar, tá? Centro de atenção psicossocial nas suas diferentes modalidades, que eu vou falar quais são. São os CAPs. Nós só temos uma CAPs, álcool e drogas. Nós não temos CAPs para pessoas com transtorno. Nós não temos ainda CAPs infanto-juvenil. A gente não tem. SAMU 92 atende alguns casos. Sala de estabilização nós não temos. UPA 24 horas nós temos os PAs. Mas os PAs, os profissionais dizem que não são capacitados para cuidar de pessoas com transtorno, então mandam elas lá para o antigo Adalto Botelho, que é o EAC. É longe para algumas pessoas que não têm carro. Nem sempre o SAMU consegue levar. Unidade de acolhimento são moradias transitórias para quem tem um sofrimento ou uma dependência de uso de substância química. Qualquer substância. Seria uma moradia por 6 meses para ele fazer o tratamento, depois ele conseguir se organizar e sair de lá. Nós também não temos. Serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno. Eu pulei um ali. Serviço de atenção em regime residencial. Nós temos as residências terapêuticas, mas nós não temos as moradias para pessoas com transtorno fora a residência terapêutica. A residência terapêutica está mais embaixo ali, ó. Serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. São para pessoas que ficaram mais de 2 anos internadas em hospital psiquiátrico consecutivamente. Pessoas que não têm famílias ou têm laços familiares muito prejudiciais a elas. Então, nós temos 3 aqui em Vila Velha. E todas essas pessoas são muito comprometidas. Ficaram, todas elas, mais de 10 anos internadas aqui em Vila Velha. Elas não sabem atravessar a rua sozinhas. Então, sim, elas precisariam de um CAPS para poder ficar lá e ter um mínimo de atenção a elas, porque nas casas onde elas moram tem equipe, mas eles não fazem atividades com elas, não tem terapia ocupacional com elas, não tem atendimento psicológico com elas. Nós deveríamos ter enfermaria hospitalizada em hospital geral para transtorno mental, nós não temos. No estado, tem alguns poucos leitos no sul agora, mas o principal ainda é o EAC, lá em Cariacica, o antigo Adalto Botelho, que tem 50 leitos. Iniciativas de geração, trabalho e renda são poucas que nós temos ainda para investimento. O CAPS tem uma parceria com uma ONG que contribui, mas ainda é pouco, bem incipiente. Nos CAPs, que é uma equipe multiprofissional que atende pessoas que têm transtornos graves ou necessidade devido ao uso abusivo de álcool e drogas, eles são divididos naquelas categorias aí. CAPS 1, que atende toda a população com transtorno e álcool e drogas, em municípios pequenos, de 15 a 70 mil habitantes. CAPS 2, que é o que nós temos, um CAPS 2 álcool e drogas, está com asterisco, para municípios de 70 a 150 mil habitantes. Quantos habitantes Vila Velha tem? 486 e mais, porque esse é de 10 tempos já, né? É recente? Então, nós deveríamos ter pelo menos 3 CAPs, 3. CAPs 3 é para munícipes que têm mais de 150 mil habitantes. Pessoas teriam CAPs 3 para transtorno mental e um CAPs 3 álcool e drogas. Qual é a diferença de um CAPs 2 para o 3? É que o CAPs 3 ele funciona 24 horas, 7 dias na semana. O CAPS 2 funciona de segunda a sexta, de 7 às 7 ou de 7 às 18. Nós não temos. Nós temos apenas um CAPS álcool e drogas 2, que funciona ali do lado do santuário, de segunda a sexta. Então, é muito pouco. É muito pouco.
A gente tem, tem 2 CAPs em Cariacica, os 2 são estaduais. Nós temos 30 munícipes de Vila Velha fazendo atividades no CAP Cidade, lá onde fica o CRE. Os CAPs de Cariacica serão municipalizados até o fim do ano. Esses 30 vão chegar aqui. E não tem aonde eles serem atendidos. Não tem CAPs transtorno. Estou quase concluindo. Não, pode ficar à vontade, doutora Camila. CAPs I são para municípios também acima de 150 mil habitantes. CAPs infanto-juvenil. Tem a proposta, sim, de ter um CAPs. Está buscando uma casa. A prefeitura tem buscado uma casa para aluguel até o final desse ano. Precisa de uma casa com espaço, né? A gente tem uma atenção em saúde mental infanto-juvenil muito incipiente no município também. E o CAPS é aberto. Nessa equipe do CAPS vai ter psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, arteterapeuta, educador físico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico administrativo. É multi. É para contribuir para que essa pessoa consiga, de fato, viver a cidade. Não ficar trancada lá onde ela estava. Isso aqui é só uma explicação sobre aqueles outros pontos da rede que eu vou passar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu fico muito feliz de ficar mais um pouquinho e responder. Tá? Acho que é isso. Tá. Importante dizer também que eu li o PPA. Né? O PPA foi disponibilizado. Lá no Planejamento Plurianual de 2018 a 2021, não consta CAPS transtorno. Só que a área técnica de saúde mental, estou certa disso, tem esse projeto pronto. E já foi aprovado na CIR, na Comissão Intergestora Regional, há 3 ou 4 anos atrás. Só que não está no nosso PPA. Então, assim, lá no PPA tem assim, um CAPS infanto-juvenil e tem um CAPS saúde mental, álcool e drogas infanto-juvenil. Está repetindo mais do mesmo? Em relação, doutora Camila, só para contribuir, nosso gabinete está fazendo uma emenda em relação a essa questão desse... Acho ótimo. Para corrigir esse erro do PPA. Então, tem 2 coisas relacionadas lá em CAPS infanto-juvenil. É preciso que haja essa correção, porque o nosso público acima de 18 anos, com transtorno, não está tendo a atenção que merece ter. Nós temos aqui algumas pessoas que passaram por essa situação e tiveram dificuldades. Seriam melhor atendidos, mais rápido, talvez, se tivesse um CAPS. Né? Ali são fotos da luta antimanicomial que aconteceu em Camburi há 3 anos atrás. Serviços de CAPS da Grande Vitória, inclusive com participação do CAPS AD de Vila Velha, onde ali embaixo tem alguma exposição de produtos que eles fazem. Eles não fazem porcarias, não. Eles fazem produtos bons de artesanato. Alguns fazem só para si mesmo, para conseguir organizar o seu pensamento. Né? Então, tem possibilidades de melhora. Para fechar, quando propomos o fim dos manicômios, não é apenas o fim de um prédio dos muros. É o fim do olhar das relações que não permitem a diferença. A gente quer que a diferença apareça e que a gente possa conviver com elas e respeitá-las. De quem tem transtorno, porque ninguém escolhe ficar doido. E ninguém também escolhe ser dependente químico. Muito obrigada.